Ah, você é muito linda por dentro e por fora. Que legal. Obrigada, obrigada. Fico feliz, fico feliz. Vamos começar a mensagem de hoje, né? E para isso, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu dia. Vamos se conectar com o céu nesse momento, vamos se conectar com o trono de Deus, com as bênçãos, com a sabedoria que vem pelo sangue do Cordeiro, pelo Santo Espírito dele, que ele derrame misericórdia na nossa vida, que ele abra a nossa mente nesse momento para que a gente aprenda, aplique e ensine para outras pessoas, não é mesmo? Eu estou me tratando como psicólogo, pois sou muito ansiosa. Olha só, que bom que você está tratando e eu vou falar disso hoje, viu? Bom dia, Paula. A Ivana aqui também. Estamos aqui, Senhor Jesus, começando o dia com o Senhor. Hoje nós vamos cuidar 1% melhor do nosso corpo, 1% melhor do nosso espírito, 1% melhor da nossa mente. E pela graça de Deus nós vamos terminar o dia com o Senhor. Olha só, uma receita de saúde aí, né? Bom dia, Cláudia. Bom dia, povo. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E a mensagem de hoje é uma mensagem de bênção. E eu peço que você não guarde essa bênção para você, que você compartilhe, que você envie esse aviãozinho aí para pelo menos 5 pessoas. Com certeza você conhece alguém que precisa aprender a lidar com a ansiedade. Vamos lá? Vamos começar? A mensagem de hoje, para quem já quiser começar a separar aí na Bíblia de vocês, a mensagem de hoje, que a gente vai ler mais para o final, tá lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 12. E aqui Jesus fala sobre as preocupações da vida. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Mas antes de falar sobre o que Jesus tem para falar para nós, eu queria recapitular com vocês o que a gente falou nos últimos dias, especialmente no nosso último conexão, que foi antes de ontem. E a gente falou sobre fé, sobre a importância da fé na nossa vida. É claro que você sabe disso, todos nós sabemos, mas esse precisa ser um tema constante na nossa vida, né? E quando a gente fala de fé, muitas coisas vêm na nossa cabeça. Fé, ela não é uma torcida. A gente precisa aprender que ter fé não é estar numa torcida, torcendo para que algo aconteça, como se a gente estivesse na expectativa de ganhar ou na expectativa de uma possibilidade de alguma coisa. A fé não é torcida. A fé é uma certeza. Certeza de que tudo já deu certo. E a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso próprio Deus, nosso próprio Pai falou isso para nós. E diante das coisas da vida, das superações, dos problemas, a gente precisa primeiramente de fé para tudo isso. E a gente precisa de preparo, a gente precisa de saúde física, saúde emocional, a gente precisa de muitas coisas. Como eu sempre falo aqui, a nossa vida é uma integração, né? Corpo, espírito e mente. A gente precisa olhar para essas 3 áreas. Quando a gente fala de superação, a gente precisa falar dessas 3 áreas. Quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa olhar para essas 3 áreas. E quando a gente fala de fé, é uma coisa tão pessoal, né? É tão íntima, tua com Deus. Mas existem princípios da fé que ela acaba sendo universal para todos nós. Para você, para mim, para todo mundo. A fé é a certeza das coisas que a gente não viu ainda.
Como eu disse agora há pouco, não é uma torcida, é uma certeza. E quando a gente fala de fé, a gente primeiro põe o pé, depois Deus põe o chão. Isso que é fé. Isso que é fé. E quando a gente fala de fé, né? Primeiro vamos colocar o pé, para depois Deus colocar o chão. Para quem é ansioso, isso já dá um friozinho no estômago. Para quem é ansioso, isso já dá aquele geladinho. Como assim? Como assim? Eu vou primeiro pôr o pé, depois Deus põe o chão. E apesar da ansiedade ser uma emoção natural do nosso corpo e essencial para a manutenção da vida, porque é ela que nos permite ter planejamento, a nossa capacidade de planejar a nossa vida, nosso dia, nosso mês, nosso trabalho, os cuidados com as pessoas que a gente ama. Às vezes essa ansiedade, ela sai dos trilhos. E em vez de ser algo bom, ela atrapalha o nosso dia a dia, ela atrapalha a nossa paz, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, fé e ansiedade são praticamente o oposto. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Agora, quem fala que ansiedade é falta de fé é mentira. É mentira. A fé nos ajuda na ansiedade? Ajuda. Mas ansiedade não é falta de fé. Não é falta de fé. Existem muitos fatores que geram ansiedade na nossa vida. Tô aqui, Senhor Jesus, tô aqui. Eu gosto que a Zia coloca as duas mãozinhas. Tô aqui, Senhor Jesus. Existem muitas coisas que geram ansiedade na nossa vida e para a gente lidar com esse tema tão complexo, a gente precisa ter uma visão completa. E eu vou tentar, ao máximo, dar uma visão diferente com relação à ansiedade, uma visão completa, algo que você nunca tenha ouvido sobre ansiedade na tua vida. Olha, existem algumas medidas importantes para a gente colocar na nossa vida com relação à ansiedade. E eu separo essas medidas em duas etapas, tá? A gente já vai falar o que Jesus falou sobre isso. Mas, humanamente falando, tem algumas ações para a gente cuidar, para a gente fazer para melhorar a nossa ansiedade, para a gente lidar com isso. Porque tudo que a gente não controla, controla a gente. Se a gente não maneja, controla no sentido de manejar, de aprender a lidar com isso, né? É esse tipo de controle que eu tô falando. Se a gente não aprende a lidar com a ansiedade, ela vai nos controlar. Essa é a verdade. Ou a gente controla ela, ou a gente aprende a lidar com ela, olha para ela e aprende dela, ou ela vai dominar a nossa vida e atrapalhar todas as áreas da nossa vida. Enfim, é um tema essencial, porque todo mundo já teve momentos de ansiedade, fases de ansiedade. Talvez alguém que esteja escutando essa mensagem hoje tenha uma ansiedade patológica, que a gente vai falar disso ainda hoje, que seria a segunda etapa. Mas se você conhece alguém que precisa aprender sobre esse tema, aperte esse aviãozinho e envie, porque realmente Deus colocou no meu coração que eu precisava falar sobre isso. Porque tem sido um mal na humanidade que a gente vive. E não precisa ser nenhum gênio para entender, para saber, para adivinhar
que cada vez mais as pessoas vão ter mais problemas com ansiedade. Eu tenho uma questão genética com ansiedade. Minha família, se eu não cuidar, eu, sabendo todas as técnicas, sabendo tudo, se eu não cuidar, a ansiedade me domina. Então é algo que a gente sempre vai ter que estar olhando, colocando do nosso lado. A gente olha, tá cuidando, tá fazendo todas as receitinhas de cuidado. A gente não coloca na nossa frente para não tapar a nossa visão. E a gente só vê isso. Eu sou ansioso, sou ansioso, sou ansioso. E a gente não deixa aqui atrás, sem cuidado. Onde nossos olhos não alcançam pra gente cuidar. Entende? Então, vamos lá. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Eu quero começar com algumas dicas práticas. E depois eu vou passar para vocês uma receita bíblica com relação à ansiedade. Mas vou pedir para vocês aí uma ajuda, porque o Instagram hoje tá dificultando a distribuição desse conteúdo. E é uma pena, porque é um conteúdo santo, santificado, né? Quando a gente pensa em qualquer superação na nossa vida, e hoje especificamente a gente está falando sobre ansiedade, a gente precisa olhar para 3 áreas da nossa vida: corpo, espírito e mente, que é a nossa constituição primária, né? Que Deus nos fez. E quando a gente vai cuidar de ansiedade, também precisamos olhar para essas 3 áreas. E vocês já vão entender por quê. Para começar, eu quero lembrar vocês de uma história que está lá em Gênesis 30, que fala de uma guerra entre Leia e Raquel. Leia e Raquel eram as esposas de Jacó. Naquela época, eles tinham mais de um casamento. Deus não se agradava disso, mas era uma questão cultural e acabava acontecendo. Enfim, eram 2 mulheres que travaram uma verdadeira guerra para ver quem que cativava mais o esposo. E elas competiam entre si, para ver quem agradava mais, para ver quem dava mais filho, para ver quem ele amava mais. Só sei que Jacó amava mais Raquel. Raquel era a mulher do coração de Jacó. E Leia, que era a primeira esposa dele, ela sentia demais o desprezo, olhava a diferença de tratamento. Só que, por outro lado, Raquel, que era a esposa amada, ela era estéril, não podia dar filhos. Enfim, imagine que situação de luta, de ansiedade dentro da própria casa. Olha o quanto sofrimento isso não deve ter gerado para eles. E teve um dia que Raquel, desesperada por querer cativar o marido dela mais do que a irmã dela, Leia, que elas eram irmãs, olha a competição entre elas e o quanto isso não gerava ansiedade. Um dia ela estava desesperada e ela chegou para o marido dela, para Jacó, e falou assim: dá-me filhos ou eu morrerei. Isso tá lá em Gênesis 30, tá? Dá-me filhos ou eu morrerei. Olha o desespero, olha a ansiedade dela. E Jacó falou assim para ela: por acaso eu sou Deus que te trouxe infertilidade? Resposta dura, né? Mas uma resposta assim meio que irracional. O que eu posso fazer para te ajudar, mulher? Se a gente estivesse vivendo uma situação dessa, com certeza estaríamos tomados pela ansiedade. Porque situações muito menos complexas do que essa já geram ansiedade na gente. E eu não tô falando da ansiedade normal, uma ansiedade que traz sofrimento. Só sei que
a nossa vida é uma constante, como posso dizer, um constante conflito entre a atitude de Jacó e de Raquel. Constantemente. Ou seja, é uma constante busca entre o agir e o esperar. Às vezes a gente tem que esperar Deus agir. Às vezes a gente tem que agir. Por exemplo, eu tenho uma dívida grande para pagar. Eu tenho que trabalhar. Mas eu também preciso de um trabalho que me dê mais rendimento para conseguir pagar aquela dívida que o meu trabalho hoje não dá. Enfim. Então, às vezes, eu tenho que esperar algo maior, mas eu preciso continuar trabalhando. Então, a vida é um equilíbrio entre esses dois pratinhos. Às vezes, eu tenho que agir. E, às vezes, eu tenho que esperar o direcionamento de Deus e o agir de Deus. E isso gera ansiedade. Normalmente, quando agir? Quando esperar? Como equilibrar isso no nosso dia a dia? Tudo isso é uma busca de um constante equilíbrio, que não é fácil, né? Não é nada fácil. Só sei que a ansiedade, a preocupação já fala, né? Pré-ocupação, a gente já está se ocupando antes por algo. A ocupação tá lá, mas nem chegou ainda, a gente está pré-se ocupando. A ansiedade é o excesso de futuro. Só sei que a preocupação, a ansiedade, ela é destrutiva, ela é enganosa, ela nos tira da realidade, ela é deformadora, porque ela deforma a realidade, a gente acaba vendo mais os aspectos de perigo, de medo, os aspectos negativos, ou seja, ela nos afasta da realidade. Humanamente falando, o que você pode fazer para a tua ansiedade? Eu vou te dar a receita hoje. Então, se você tem um caderninho aí, um papel, uma caneta, já anota, tá? E daí, depois dessas duas fases do que nós, seres humanos, podemos fazer para cuidar da ansiedade, depois dessas duas fases, tem uma terceira fase, que é uma receita de Jesus. Então, já anota aí, tá? Então, assim, a primeira fase de cuidado com relação à ansiedade. O que a gente precisa fazer? O que você pode fazer hoje com relação à ansiedade? Você vai ter que cuidar de 3 coisas. A ansiedade não é só cuidar da nossa mente, não envolve só o psicológico. É fundamental, mas envolve 3 coisas. Por exemplo, tem substâncias neuroquímicas essenciais para o controle da ansiedade que só são produzidas no nosso corpo se a gente faz atividade física. Ou seja, se você não estiver caminhando todos os dias, 5 vezes por semana, pelo menos caminhar 30 minutos por dia, você não vai estar combatendo a tua ansiedade. Então, assim, existem algumas receitinhas básicas que você precisa fazer todas juntas. Não é uma semana, eu vou falar aqui para você cuidar do teu sono. Ah, essa semana eu cuido do meu sono. Semana que vem eu vou começar a caminhar. Não, é tudo junto. Começa hoje. Tá? É tudo junto. Então, vamos lá. Você tem que cuidar do seu corpo, do seu espírito, da sua mente. O que envolve cuidar do seu corpo para você cuidar da sua ansiedade? Alimentação com menos açúcar,
menos gordura, açúcar, gordura, isso interfere na ansiedade, porque nós precisamos de um equilíbrio químico no nosso corpo. Então, você vai precisar diminuir um pouquinho, não vou falar cortar totalmente, diminuir açúcar, gordura, tomar muita água, procurar dormir bem, atividade física, procurar respirar melhor, Esses dias eu tive um momento de muita ansiedade na minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi começar a respirar melhor, na hora. Enchi o pulmão, segurava o ar, daí soltava. E repetia isso umas 10 vezes. Enfim, isso é a primeira coisa para você cuidar, são cuidados básicos que você precisa ter com o seu corpo todos os dias para combater a ansiedade, para suas necessidades físicas contribuírem com a tua manutenção aí de controle da ansiedade, tá? Além desse cuidado com o corpo, você precisa ter um cuidado com o teu espírito. E logo pelo começo do Conexão, hoje eu falei, né? Cuide do comece o teu dia com Deus, passe tempo com Ele, tente decorar um versinho diferente, uma passagem diferente da Bíblia, conte para Ele sobre o seu dia. Só que assim, isso precisa ser todos os dias. Aquela receitinha da mão, ela é fantástica para ajudar na ansiedade. E como tá grudado, né? É uma cola, não precisa escrever na mão. Já tá aqui a cola. Então, assim, passar o dia com Deus. Começar o dia com Ele. Senhor, entrego. Eu não vou ter medo do futuro porque o Senhor já está lá. Eu não vou ter medo do futuro porque o Senhor já está lá. Coloca essa certeza no meu dia. Isso é cuidar do nosso espírito, da nossa espiritualidade, blindar a nossa espiritualidade. Quando a gente termina, o dia termina com Deus. Pai, foi difícil isso, sabe, esse relacionamento. Hoje eu tive mais ansiedade do que ontem. Me ajuda a vencer, orar muito sobre isso. Não tem luta, nenhuma luta na nossa vida que a gente consiga sem Deus. Não tem. E se conseguir, é passageiro, vai acabar. Isso eu falo com toda certeza para você. Vai acabar. Para a gente combater controlar a nossa ansiedade, tem uma outra coisa que a gente precisa cuidar. Nosso psicológico, a nossa mente. Somos corpo, espírito e mente. O que a gente precisa fazer a nível mental para cuidar da nossa ansiedade, para tentar controlar a ansiedade? Olha que estou dando dicas muito práticas para vocês hoje. Essa é uma live que vocês têm que anotar e praticar tudo, porque é um conjunto de coisas. Não uma coisinha que vai trazer resultado, é um conjunto de coisas. Tá? Então, assim, o que a gente faz para cuidar da nossa mente? Tudo que eu falei aqui para vocês, atividade física, alimentação com menos açúcar, gordura, espiritualidade, a oração tem efeito. Eu vou até fazer um post, tô preparando um post e vou colocar para vocês dos benefícios da oração para o nosso cérebro. Tem benefícios cientificamente comprovados que orar traz benefícios para o nosso cérebro. Olha que interessante. Mas a nível emocional, mental, psicológico, o que a gente pode fazer para cuidar? Para tentar combater, para aprender a lidar com a nossa ansiedade. Primeiro,
a gente precisa ter um sentimento de aprendiz na nossa vida. É sentimento de aprendiz mesmo. Eu errei, mas tá tudo bem. Porque quando a gente tem aquele sentimento de que nós já somos maduros e sabemos todas as coisas e não erramos, quando a gente erra, isso gera uma ansiedade danada na nossa vida. Então, para a gente começar a falar de saúde emocional, de ansiedade, a gente precisa aceitar que nós somos eternos aprendizes. Sempre vamos estar errando e acertando, sempre. O erro, ele acaba sendo quando a gente tem esse sentimento de aprendiz, o erro, ele acaba sendo uma mola propulsora que empurra a gente para um outro lugar, para uma coisa nova, para um aprendizado, para um outro estágio da nossa vida. Então a gente precisa ter a humildade de entender que somos aprendizes. E essa simples dica é uma dica de vida. Traz paz, tranquilidade. Outra coisa, reduzir eletrônicos na nossa vida, televisão, celular. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, mas esse excesso de eletrônicos estimula demais o nosso cérebro, demais. Por exemplo, existe uma região do nosso cérebro que ela funciona junto com a amígdala, né? Que é uma região do cérebro que lida com medo, com antecipação de situações. Mas existe uma região que se chama núcleo accumbens, que ela só é ativada quando nós estamos em situação de muito perigo, de medo, que ela nos prepara para uma ação, ou quando acontece uma situação de muita novidade, de nossa! Então, ela é uma região que ela está envolvida a nos preparar para situações inusitadas, de perigo, que a gente tem que pensar rápido para sair de um problema ou se adaptar ali a uma situação nova. E quando a gente se assusta com uma aranha, ou a gente quase cai numa escada, essa região do nosso cérebro, ela é ativada. E uma outra situação que essa região é ativada é quando a gente está no feed do celular, passando o dedinho na tela, vendo novidade, novidade, novidade. Cada post novo que você vê, cada novidade que gera ali, essa região do medo está envolvida para solucionar o medo, ela é ativada no nosso cérebro. Cada coisinha nova que você vê no feed. Olha quanto alimento nós estamos dando para nossa ansiedade diariamente. Então a gente precisa colocar um filtro, eu falo isso muito no meu curso, colocar um filtro com relação ao que entra e sai das nossas vias da alma. O que são as nossas vias da alma? São todos os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. Pedir que Deus coloque uma barreira ali, Pai, me ensina a filtrar o que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, olfato, paladar, tato. O que está entrando, estimulando demais coisa que não deveria, né? Então aí eu passei para vocês uma visão da ansiedade nessas 3 áreas, corpo, espírito e mente, que a gente precisa ter todos os dias. Se você está fazendo isso por mais ou menos 30, 40, 50 dias e nada resolveu, não, Fran, eu fiz tudo certinho, eu tô caminhando todos os dias, tô com uma alimentação equilibrada, diminuí o açúcar, diminuí
coisas que estimulam demais o cérebro. Tô começando o dia com Deus, tô cuidando da minha espiritualidade, tô orando pela minha ansiedade, tô andando com pessoas que me geram calma, selecionando melhor minhas amizades, os assuntos que a gente conversa. Tô cuidando de tudo isso. Já fazem 2 meses que eu tô cuidando, Fran. E ainda continuo tendo ansiedade. O que eu faço? O que eu faço? Então aí entra a segunda fase que eu falei para vocês. A gente vai falar de 3 fases, né? De 3 etapas. Não sei se seria etapas, mas enfim, 3 tópicos. Se você tá fazendo tudo isso e não tá adiantando, provavelmente Deus quer usar um outro recurso para curar a tua ansiedade. E eu chamo disso de dia do basta. Chega. A gente precisa tomar uma decisão, chega. Eu não vou mais viver com ansiedade, eu não vou mais deixar isso atrapalhar minha vida. Eu realmente preciso de uma ajuda profissional. Deus utiliza de médicos e de psicólogos para curar a ansiedade de pessoas. E a gente precisa ser humilde para aceitar isso. Chega uma etapa da vida que às vezes isso é necessário. E se Deus coloca no seu caminho para você seguir nesse passo, por que não seguir? Sabe? Eu vejo muitas pessoas tendo vergonha de admitir isso. Às vezes é só uma ajuda profissional. E Deus vai utilizar aquele profissional ali, aquele médico, dependendo do nível, do grau da ansiedade. Né? Às vezes tem pessoas que estão num nível tão grande de ansiedade que acabam tendo ataque de pânico. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso, todos nós. A gente vai talvez precisar de uma intervenção medicamentosa por um tempo, por um determinado tempo, uma fase. É uma fase que talvez a gente precise de um equilíbrio neuroquímico aqui. Existem algumas substâncias no nosso cérebro que elas se desequilibram com a nossa alimentação, com a não atividade física, uma fase da vida. E às vezes precisa regular aqui, fica um tempinho, ele se acostuma a produzir por si próprio algumas substâncias. Depois você vai tirando o medicamento e foi uma fase superada. Então, quando a gente fala de ansiedade, que é um assunto tão complexo, tem todas essas questões para a gente estar olhando, cuidando. E agora, o que Jesus falou sobre as preocupações da vida? O que Jesus, que foi quem criou todos esses neurotransmissores, todas essas substâncias que controlam as nossas emoções, que controla todo o nosso corpo, todo o nosso sistema nervoso. O que o Criador falou sobre isso? E eu vou ler um pedacinho, eu vou ler alguns pedaços de Lucas capítulo 12, onde Jesus fala sobre as preocupações da vida. E eu sugiro, assim, do fundo da minha alma, que você anote aí, Lucas 12. E depois você vai na tua Bíblia. Se você estiver no momento calmo agora, faça isso agora, né? Depois que terminar a conexão. Mas se não der, deixa separadinho para você ler à noite, no momento que tá todo mundo dormindo, que não tem mais barulho, nem interferência, nem TV, nem rádio. No momento que tiver aquele silêncio, você faz uma oração. Senhor, eu vou ler Lucas 12 agora.
O Senhor pode enviar o Espírito Santo nesse momento para fazer essa mensagem entrar no meu coração? E daí você lê. Lê de novo. Lê de novo. Se precisar, lê 5 vezes essa mesma parte. Mas com certeza Deus vai falar com você através dessa mensagem aqui de Jesus. Porque aqui não é nenhum profeta falando. É simplesmente o Senhor Jesus. O próprio Criador do Universo falando sobre ansiedade. E ele fala assim, portanto, lá no versículo 22, tá? Lucas 12, versículo 22. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Sabe, e tem gente que... Eu já vi muitas pessoas até pregarem erroneamente sobre isso aqui. Tem gente que usa essa passagem para justificar uma falta de atitude na vida, uma proatividade, busca de melhores recursos. E não é o que Deus está falando aqui. Não é o que Jesus está falando aqui. Eu vou ler, vou repetir esse verso, eu vou ler mais para frente também. E depois vou esmiuçar com vocês para a gente realmente entender qual que é a mensagem de Deus através desse ensinamento aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, né? E o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, como um dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Jesus está relacionando aqui a fé com as preocupações. E são coisas que andam muito relacionadas. A gente só não pode esquecer que existem questões fisiológicas, né? Neuroquímicas, de controle químico do nosso corpo, que interfere também, não depende só do nosso querer, depende do nosso estilo de vida. Eu só sei que Deus, ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus que não entende e não sofre quando vê você ansioso, com a mão tremendo, com a boca seca de ansiedade.
Ele olha para isso e se compadece. E hoje ele está falando assim, filho, vamos criar o dia do basta? Vamos criar o dia do basta? Faça todas essas medidas. Cuide do teu corpo, espírito e mente. Melhore tua alimentação. Tire os estímulos. Açúcar, gordura. Quando eu digo tire, é equilibre. Diminua muito. Não totalmente. Diminua muito o teu açúcar. Troque por adoçantes, não sei. Faça caminhadas de 30 minutos todos os dias. Eu falo caminhadas porque às vezes a gente fala atividade física, mas vou fazer, não gosto, moro longe da academia, tudo bem. E atividade física para isso, geralmente é melhor uma atividade física que mexe o coração, cardiovascular. Então a caminhada é ótima para ansiedade, é um dos melhores exercícios para ansiedade. Se você caminhar todos os dias, você vai estar ajudando a equilibrar os teus hormônios e neurotransmissores que controlam a ansiedade. Quando Jesus vê que você está fazendo tudo isso, que você está realmente fazendo algo que você nunca fez com relação à tua ansiedade, você acha que ele não vai se compadecer, né? E, filho, eu quero te ajudar nessa caminhada, não caminhe sozinho. Eu tô aqui disposta a te dar cura. Eu mesmo já falei, ficou registrado lá na minha palavra que eu não quero que você ande preocupado no futuro. Não se preocupe com o futuro. Eu já tô lá, eu já sei o que vai acontecer. Deixa eu te ensinar a lidar com tudo isso. É isso que Jesus tem para te falar hoje com relação à ansiedade. Deixa eu te dar um novo viver. Um novo renovo. Eu tenho certeza que essa é a melhor receita para lidar com a ansiedade. Eu aplico em mim isso. Eu aplico em mim. Só que a gente precisa ter essa visão global. Tem várias coisas que precisam ser cuidadas juntas com relação à ansiedade. Não é só orar e pedir que Deus faça tudo. Não. Como a história lá de Raquel e de Jacó, às vezes é agir, às vezes é esperar. Ação humana aliada ao poder divino. Eu vou me cuidar, vou fazer a minha parte. Vou cuidar do meu espírito, do meu corpo e da minha mente. E vou orar, vou pedir fé, vou orar por isso. Senhor, me liberta dessa corrente da ansiedade. Porque tem época que a raiva predomina. Olha, Sâmia, eu tenho uma aula sobre isso no meu curso e eu vou tentar te explicar rapidamente aqui sobre isso. Toda emoção nossa. E o que é emoção, né? Emoção, ela pode ser a raiva, pode ser a tristeza, a ansiedade, a alegria. A emoção é uma resposta do nosso corpo, uma resposta fisiológica, física do nosso corpo para alguma coisa. Ou seja, quando a gente tá, sei lá, triste por alguma coisa, nosso corpo vai ficar mais rígido. Então, geralmente, a emoção, ela vem junto com reações fisiológicas, físicas, a gente sente no nosso corpo. Se a gente tá com medo, leva um susto, a gente sente no estômago, né? Então, isso é emoção. E a gente precisa entender que emoção, ela é uma mensageira de alguma coisa. A emoção, ela não é a vilã, ela só tá avisando de algo. E geralmente esse aviso é para manutenção da nossa vida, para preservar algo.
E a raiva, quando a gente sente raiva, e tem épocas da vida que a gente sente muita raiva, essa emoção também é um recado do nosso corpo para preservar algo que está sendo ferido, que está precisando ser olhado. E geralmente a raiva, quando a gente sente muita raiva de alguma coisa, é um recado para a gente preservar algum valor. Você geralmente sente raiva para defender alguém. Se alguém mexe com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho. Se alguém rouba alguma coisa e é algo injusto. Você fica assim... Ah! Então, geralmente a raiva é algo que aparece para você proteger algo. E agora eu pergunto para você, não precisa responder aí. O que você está precisando proteger aí de valores? O que está sendo... O que está em perigo? O que você está precisando proteger que está causando raiva? Né? O que está por trás disso? E isso é muito pessoal. Cada um vai ter, né, alguma coisa. Então, assim, Deus deixou as emoções para nós, para nos ajudar a lidar com a vida. Então, essas emoções, elas trazem recados, mensagens de algo que precisa ser preservado, cuidado. E essas emoções fazem a gente perceber. Só que quando a gente não sabe lidar com isso, a gente acaba sendo dominado por isso. Ou pela raiva, ou pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza. Ó, não confio mais nas pessoas, Exato, e a gente tem fases assim, eu já tive fases assim também. Só que quando você lida com isso, você aprende a se proteger. O outro não invade mais o que é teu. O outro vem até aqui. Daí não tem mais o problema de confiança, porque ele não ultrapassa mais esse lado. Né? A gente não espera demais. Então, a gente acaba aprendendo a se proteger. Né? Quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente desenvolve uma barreira protetora. Tá ok? Enfim, essa é uma live importante, é quase que uma live aula. A minha cachorrinha tá latindo. É quase que uma live aula. Mas quando a gente fala de superação, qualquer superação que a gente passe na nossa vida, não tem como a gente não falar de ansiedade. Não tem. Qualquer superação, qualquer fase difícil, qualquer coisa difícil de lidar, envolve ansiedade. Somos seres humanos. Somos seres humanos. E Deus está disposto, né? Jesus está disposto a nos oferecer cura. E Ele nos fornece sabedoria, discernimento para a gente seguir. Tem caminhos para deixar a vida mais leve. A gente não precisa se acostumar a viver com ansiedade. Precisa ter o dia do basta. Chega, chega, chega. Sabe quando você diz para você mesmo, chega, eu quero aprender a lidar com isso? Se para eu cuidar da minha ansiedade é preciso eu aprender tudo isso, deixa eu aprender. Então, eu realmente recomendo que você assista de novo esse Conexão. Daqui a pouco tá lá no YouTube. Assista. Pega o teu caderninho e anota. Ó, a Fran falou isso, 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 isso. Eu vou começar a ler tudo disso aqui. Vou deixar na cabeceira da minha cama e eu vou aprender a lidar com isso. Vou entrar num projeto receita para ansiedade, lidando com ansiedade, sabe? Para a gente realmente ter resultados com relação a isso e não seja mais um ensinamento, mais algo que vai passar, algo que você vai esquecer daqui uma semana, um mês. Que seja algo realmente praticado, que traga
cura e resultado para a tua vida de uma vez por todas. Muito bom saber sobre isso, sobre a raiva. Toda emoção tem uma mensagem. Essa é a mensagem da raiva. A tristeza também tem uma mensagem. A alegria também. No fundo, e eu falo isso no curso, no fundo, todas as emoções, elas não são nem positivas, nem negativas, nem positivas. A gente que não sabe lidar. E ninguém nasce sabendo, nem psicólogo, nem psiquiatra nasce sabendo lidar com raiva, com tristeza, com ansiedade. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo aprende, ou não. Tem gente que decide aprender sobre isso. Tem gente que não. Vocês estão aqui, vocês estão aprendendo. Tem gente que tá nem aí. Se acostuma com o sofrimento. Até a alegria em excesso, ela é prejudicial. Todo mundo pensa, o senso comum, né? Pensa, nossa, a alegria é uma emoção positiva. Depende, ela pode ser negativa. Se a gente fica só na alegria, a gente fica num estado de euforia, que é negativo. Envolve todo um equilíbrio neuroquímico aqui, de muita adrenalina no nosso sangue, desequilíbrio no nosso corpo, gera um ambiente inflamatório. Olha como as coisas estão interligadas. Então, todas as emoções têm um lado positivo e tem um lado negativo. A gente que precisa aprender a ter um equilíbrio, reconhecer isso dentro da gente. E com sabedoria, discernimento, aprender a lidar com tudo isso. Por isso que eu digo, a palavra de Deus, ela já falava tudo isso, o que a ciência fala hoje. E às vezes a gente precisa aprender um pouquinho dos dois, tanto da ciência quanto da palavra de Deus, para a gente aprender a lidar, né? E ter uma vida mais leve, mais equilibrada para nós e para as pessoas que a gente ama. Tá bom? Então, assim, a conexão de hoje foi um pouco mais aula, né, do que qualquer outra coisa. Mas eu falo para vocês, não esqueçam de ler Lucas 12, a partir do versículo 22. É o próprio Jesus falando assim, não se preocupem. Se eu já dei a vida para vocês, não se preocupem com o que comer, com o que vestir. Eu já dei algo muito maior. Por acaso eu não vou dar outras coisas? Por acaso você não vai ter em mim todas as outras coisas? É isso que Deus fala, que Cristo, o próprio Jesus falou através de Lucas 12. Isso, Lucas 12, a partir do versículo 22. Eu já dei a vida. Por acaso eu não vou dar todas as outras coisas? Amanhã a gente tem o nosso último encontro aqui. E eu espero te ver. E a gente se encontra às 8 e 7 da manhã. Que a graça do Senhor esteja aí no seu dia, na sua vida. E que de uma vez por todas você decida lidar de uma forma diferente, abençoada, para administrar, controlar a tua ansiedade. Vamos orar? Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor nos fornece conhecimento, libertação, discernimento. O Senhor nos oferece cura de diversas formas, usa pessoas, usa sua palavra, usa a ciência para nos trazer cura. Pai, esse conhecimento tão rico não pode se perder. Faça a gente viver isso, faça a gente repassar isso de tal forma que a gente aprenda tão profundamente, que a gente viva isso, que a gente aplique e que a gente ensine também outras pessoas, que a gente distribua essa palavra de vida, de equilíbrio, de mansidão, domínio próprio. O Senhor fala tanto em domínio próprio na tua palavra, Pai, como vamos ter domínio próprio se às vezes as nossas emoções, a nossa ansiedade nos domina?
Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos traga a cura completa para o nosso corpo, nosso espírito, para a nossa mente. Que a sua graça seja derramada no nosso dia e que de uma vez por todas, Pai, o Senhor haja e, Senhor, nos ensine a lidar com a ansiedade e que esse aprendizado a gente passe para outras pessoas também, que a gente seja uma página virada, uma lição aprendida e a gente ensine outras pessoas também no futuro a lidarem com a ansiedade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, povo. Amém, povo do Senhor Jesus. Amanhã a gente se encontra, 8 e 7 da manhã, para nossa mensagem sobre superação. Que você aprenda a superar a sua ansiedade, em nome de Jesus. Que o teu futuro não te traga mais medo, friozinho na barriga, porque Jesus já está lá. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Um beijo no teu coração, até amanhã.